Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje será compreensão e interpretação de texto. E aqui, parte 2. Isso mesmo, vamos dar sequência aí com esse tema. Bem, compreender e interpretar. Já entendemos que esses termos são diferentes, não é mesmo? Você conhece pelo menos parte do assunto aí, porque nós tratamos isso na aula passada. Compreender e interpretar, não é mesmo? Tem diferença. Bem, é importante esclarecer novamente, né, que esses termos são diferentes. Eu tenho pela palavra compreender, encontrar uma informação que está no texto. Já a palavra interpretar é aquela informação que eu vou além. A partir do texto, eu consigo chegar às minhas próprias conclusões. Então, eu citarei aqui um exemplo para favorecer essa diferença aí dos dois termos. Se eu disser assim para você, estudante, a Paula andava cabisbaixa. Enxergue junto comigo, cabisbaixa, a informação, né, a compreensão que eu tenho. Cabisbaixa, de cabeça baixa, olhando para o chão, não é mesmo? Inclinado para baixo. Fiz uma compreensão, não é mesmo, da frase. Apenas com o que estava escrito. Agora eu posso interpretar essa mesma frase, dizendo que a Paula, né, Paula, que andava cabisbaixa, ela andava triste. Observem, eu trouxe uma palavra, triste. Por que eu cheguei a essa conclusão de triste? O que eu consegui perceber? Ora, uma pessoa que está feliz, ela não anda por aí com a cabeça baixa, não é mesmo? A pessoa, quando está satisfeita, né, está de bem com a vida, ela vai andar com a cabeça para cima. Então, perceberam que a minha interpretação, eu utilizei o termo triste, eu fui além, eu percebi outras questões para interpretar a mensagem que foi passada. Então é isso, compreender e interpretar termos diferentes. E aqui nós vamos citar 10 motivos pelos quais vocês deveriam então ler todos os dias. Isso mesmo, dicas. Isso, você precisa entender que a leitura ela é muito importante, estudante. Ó, estabelecer o hábito da leitura pode trazer diversos benefícios para a vida, tanto para o mundo acadêmico, né, quanto na carreira. Mundo acadêmico eu estou citando aí nos seus estudos mesmo, né, a sua faculdade, o seu ensino superior, né. E aí nós vamos conferir 10 motivos. Olha lá, estímulo mental. O que eu estou querendo dizer de estímulo mental? Bem, o cérebro ele necessita de um treinamento para se manter forte e saudável. E a leitura ela é uma ótima maneira de estimular a sua mente, de mantê-la ativa. Melhora o funcionamento do seu cérebro. Isso mesmo, são inúmeras as pesquisas que comprovam que quem lê aumenta as conexões neurológicas, faz com que o seu cérebro funcione melhor. É como se fosse uma ginástica, só que para a sua cabeça. Isso aí, estímulo mental. Redução do estresse. Isso, ó. Quando você, né, se insere em uma nova história diferente da sua, os níveis de estresse que você viveu no dia são diminuídos quando você ler uma história, quando você vê uma história bem escrita. Por quê? Você se transporta para aquela nova realidade. E aí vai distraindo, né? Vai esquecendo o seu momento ali, né? De realidade, né? Você se distrai. Outro, aumento do conhecimento. Olha só, conhecimento. Então, tudo que você lê é enviado para o seu cérebro. É como uma etiqueta, né? Novas informações, como se você estivesse recebendo essa mensagem lá no seu cérebro. Mesmo que não pareça essenciais, né, para você agora, nesse momento, em algum momento você pode usar. Você pode usar aquela informação.
como em uma entrevista de emprego ou mesmo durante um debate em sala de aula, percebeu? Então a ideia, ela, em algum momento da sua vida, aquela informação ela vai servir, ela vai ser própria. É claro, né? Você fica muito mais inteligente, com uma capacidade incrível de falar sobre todos os assuntos, todos os temas, né? Você leu, você tem mais informação. Melhora a escrita, o seu vocabulário, né? Disso você já sabe, não é mesmo? Com certeza as suas professoras já deixaram claro para você que a leitura ela é essencial também para a sua escrita. Uma outra habilidade que se desenvolve é a criatividade. Quando lemos um livro em um estilo de romance, uma história, por exemplo, né? A capacidade de imaginar, de visualizar o cenário, a ação, ela vai se desenvolvendo ali, você consegue, né, imaginar realmente todos os personagens, né? E aí leva a criar um outro mundo, né, dentro das nossas cabeças. Então, é extremamente importante também que tenha esse aumento de conhecimento. Expansão do vocabulário. Falei um pouquinho anteriormente, não falei? Pois é, a leitura ela expõe você a novas palavras. Isso, e essas palavras elas vão fazer parte do seu vocabulário. Conhecer um número grande de palavras é importante porque permite que você seja mais articulado em seus discursos. Você tem toda uma variedade para utilizar, não é mesmo? De maneira que até mesmo a sua confiança será impulsionada. Desenvolvimento da memória. Isso. Quando você ler um livro, especialmente os grandes, precisa lembrar de todos os personagens, seus pontos de vista, o contexto em que cada um está inserido e todos os desvios que a história, né, sofreu ao longo aí da leitura. A boa notícia é que pode, né, guardar essa quantidade de informação faz com que esteja apto para lembrar dos eventos do cotidiano. Isso mesmo. Então, quando você ler uma leitura, aí você faz aquele exercício de relembrar, né? Olha, mas esse fato, essa situação aconteceu com esse personagem. Isso é um exercício, é um benefício que você tem, porque você está exercitando ali e te ajuda no seu dia a dia também. Você fica com uma capacidade de lembrança, né, maior de algumas situações simples aí do seu cotidiano. Habilidade de pensamento crítico. Ora, né, quando você lê um livro, né, você viu toda uma história, analisou todos os pontos ali. E aí está naquele momento de você pensar, mas será que é assim? Essa questão questionadora, percebeu? Isso também é uma habilidade, ó. Já leu um livro que prometia um mistério confuso e acabou por desvendá-lo antes mesmo do meio da história? O que isso mostra? Mostra a sua agilidade de pensamento, suas habilidades de pensamento crítico. Esse tipo de talento também é desenvolvido por meio da leitura. Portanto, quanto mais você lê, mais você terá a capacidade de estabelecer essas conexões, ou seja, de prever, de saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer ali no restante daquela história. Aumento do foco e concentração. Bom, nós enumeramos que seriam 10. Perceberam que nós já chegamos lá no 7º, não é mesmo? Tranquilo esse assunto, né? Então vamos lá. Aumento do foco e concentração. Vivemos num mundo muito agitado, não é mesmo? E faz com que a nossa atenção ela seja dividida o tempo todo, em várias situações. E manter essa concentração é uma tarefa, assim, é um desafio. Então, livros, né, com histórias envolventes são capazes de desligar você do mundo ao redor e fazer com que sua atenção ela esteja inteiramente voltada para o que acontece na trama. Embora não perceba, esse tipo de exercício ajuda a se concentrar em outras ocasiões.
como quando precisa finalizar um projeto urgente, quando você realmente está diante de uma situação e precisa manter o foco. Então, a leitura também ajuda. Se você ler muito, você sabe se concentrar, você sabe se manter com a sua atenção voltada para aquilo que realmente é necessário no momento. Oitavo é habilidades de escrita. Com certeza você já sabe disso. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Isso mesmo. Esse tipo de habilidade, ele anda lado a lado com a expansão do seu vocabulário. Assim, com a leitura ela permite você ser alguém mais articulado na sua fala. Também vai ajudá-lo a colocar com mais clareza seus pensamentos. E isso dará a chance de você produzir textos com mais qualidade. Não apenas de vocabulário, como também a correção gramatical, as ideias mais ricas, né? Não é só uma questão de você escrever, mas uma escrita que seja adequada, que seja de maneira correta. Então, a leitura também favorece aí a sua habilidade da escrita. Ah lá, ó, temos a imagem, né? Porque a gente é uma espécie de eu vi, eu li, então eu tenho aquilo na minha memória, eu escrevo. Então, se eu vejo uma palavra correta, da maneira correta, né, várias vezes, eu tenho ela bem esclarecida e quando eu vou escrever eu não tenho dúvidas. E aí envolve também até uma questão da tranquilidade. Observem então, ó, a leitura, né, ela envolve, né, o fato de envolver em uma história e livrar você daquele estresse do seu dia a dia. Então é uma ótima ferramenta para você alcançar uma paz. Já percebeu? Quando você está realmente tranquilo fazendo uma leitura, tem todo um silêncio ali, né? É como se a gente desligasse do nosso mundo e tivesse com a atenção voltada somente para aquela história que a gente, né, tá diante dela. Então, nesses momentos de estresse, lembre-se disso, procure se distrair, né, com o que acontece com a história, né, para atrair ali o seu interesse. Isso vai fazer com que você tenha mais calma, né? E ajuda até a melhorar o seu humor também. Às vezes está muito nervoso, muito agitado, né? Então, vale a dica aí. Uma leitura faz com que você tenha essa calma, essa serenidade. E o último, temos o último aqui, isso. O último vai falar exatamente sobre entretenimento a baixo custo. O que quer dizer isso? É você ter um lazer, ter uma ação que é prazerosa, sem nenhum custo, sem gastar, não é mesmo? Muitas pessoas acreditam que o conceito de diversão está diretamente ligado ao quê? A gastar, não é mesmo? Ao financeiro. E aí envolve uma viagem, uma festa, né? E contudo, se você encontrar um livro que te chame a atenção realmente, você poderá viajar sem sair de casa. Olha que mágico, que interessante, não é mesmo? Pois é. Bem, agora estamos já finalizando a nossa aula e eu deixo aqui um desafio para você, estudante. Isso mesmo, um desafio. Qual que é esse desafio? Crie uma meta. Leia mais. Tente desenvolver o hábito da leitura frequentemente. Comece hoje com um livro. Pense, procure. E aí pega aquele livro, mas eu não vou ler ele todo hoje, mas estipula, hoje eu vou ler 2 páginas, amanhã eu leio 3 e na próxima vai aumentando gradativamente. Estamos vivenciando um momento, né, de distanciamento social. Estamos em casa, né? Como medida de prevenção aí contra a Covid, o que nós poderíamos fazer? Ler. Isso mesmo. Os livros podem ser verdadeiros companheiros para esse momento aí. E outros também, né? Ler é sempre válido. É uma atividade com múltiplas funções. Ler pode ser uma forma de entretenimento, não se esqueça disso.
Você vai ter uma diversão, você vai viajar, você vai conhecer, ter informações e quem sabe até uma diversão. Quem nunca leu uma história engraçada e se divertiu? Isso mesmo, é um meio para se informar, é um caminho simples e é acessível para adquirir um conhecimento, né? Um conhecimento de mundo também. Independente da motivação, o processo de leitura é capaz de auxiliar no seu desenvolvimento. Então não se esqueça disso, inclusive para a sua saúde mental, tá joia? Não se esqueça, a leitura engrandece. E aí, nós vamos finalizar a nossa aula e agora é com vocês. Para acessar as nossas atividades na plataforma, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SMED GV. Não deixem de ler. Um abraço e até a próxima aula.